Então, bem-vindos a mais um Corretor de Elite. Hoje nós estamos com duas feras aqui de muita experiência, muita capacidade. Quero agradecer aí o Instituto Bertol, a Qualité, pelos nossos patrocinadores e fazer bem-vindo aí, Guilherme e Arthur. Sejam bem-vindos, para não dar confusão, começar aqui pelo Guilherme para se apresentar para nós, falar para esses corretores de elite e primeiro te conhecer, né, para a gente poder saber o que tu vai oferecer para nós aí depois de conteúdo. Então, Paulo, primeiro agradecer aí o convite. É uma honra estar aqui contigo. Não é de hoje que a gente te conhece, né? Pois é, Já bastante faz um tempinho. tempo. E já faz um tempinho que a gente está no mercado também, né? Então aí a gente está falando, eu desde 2010, deu para aprender alguma coisinha aqui. E a ideia hoje é bater um papo contigo para distribuir um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Pô, legal. E o Arthur aí, o jogador de basquete. Pessoal, meu nome é Arthur Nogueira, estou no mercado desde 2005, Paulo. 19 anos de Ganhou mercado de mim, imobiliário. Ganhou de você? Eu sou de 2008. Ganhei um pouquinho. Pode não parecer, né? Porque o cabelo assim, o rostinho bonito, parece... Sobre 25. cabelo não vou falar, né? Não vai ficar muito bom para mim aí. Mas trabalho na parte de gestão há 13 anos já. Então a gente veio bater esse papo justamente para aí colocar algumas diretrizes. Eu acredito que o corretor vai gostar, tá? Eu acredito que vai ser bem bacana esse papo. Então, Arthur, quando eu pensei em chamar vocês aqui, eu sei que vocês têm unidade na ilha e no continente, né? Sim. Para quem é aqui de Florianópolis, sempre tem nas propagandas, né? O cara tem loja na ilha e no continente. E eu sei que o mercado ele é um pouco diferente, tanto na ilha tem as suas peculiaridades, o continente também tem. Como que é estar nesses dois mercados aí? Começou, a primeira loja é no continente, é no bairro Floresta, em São José. E aí a gente, numa conversa, a gente entendeu que o mercado da ilha, as pessoas, pode ser algo de alguns quilômetros, mas as pessoas evitam atravessar a ponte para ir buscar imóvel, né? Então, ou para fazer uma visita, ou para bater um papo, fazer uma reunião. E aí houve essa necessidade, assim, o mercado da ilha, como ele pode parecer pequeno, né? Porque é uma ilha, né? Mas é um mercado muito robusto e houve a necessidade da gente, sim, fincar a bandeira aqui na ilha também, colocar a nossa expertise. Quem comanda a ilha é o Guilherme, ele que entende bastante aqui de norte e sul da ilha, a parte aqui do centro e bairros próximos. Então a gente resolveu realmente fincar essa bandeira. A gente está comemorando 1 ano de loja, né, Guilherme? Exato. 1 ano de loja. E a gente tem gostado muito, assim, o resultado tem sido muito satisfatório. Não nos arrependemos de forma alguma. Às vezes a gente tem amigos que abrem lojas em outros lugares, se arrependem e voltam, né? Então aqui não existe possibilidade alguma de retroceder, pelo contrário. Foi bem pé no chão. Foi bem pé no chão. O nosso modelo de negócio, a gente entende que é assim que funciona. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares que tinha bastante gente, bastante corretor, e a gente não tem essa pretensão de ter muitas pessoas num único lugar. Então, a gente tem núcleos pequenos espalhados por diversos lugares. Então, a ilha, essa parte do Itacorubi foi uma, e a gente pretende expandir para outros lugares na própria ilha, em São José, continente, aí ter outros lugares com poucos corretores assertivos e ter um trabalho mais equânime, né? Aproveitando, né, tipo, falando da ilha, a gente tá com bastante lançamentos de imóveis na ilha, a gente vê que a ilha tá valorizando muito, estão criando não só empreendimentos que estão valorizando, mas empreendimentos com valor, né, com muita coisa. Como que tu tá vendo essa quantidade de lançamentos e como que tu ensina um corretor teu a trabalhar com isso também? É que assim, ó, Pedindo quase uma aula para ti. Na realidade, na Soul, acaba que a gente sai um pouquinho da quantidade e foca mais na qualidade, né? Mas é bacana que de anos atrás, né, para hoje, a qualidade dos empreendimentos tem melhorado muito. Antigamente, qualquer um pegava, construía um prédiozinho e vendia o prédio inteiro. Hoje em dia, para você ter sucesso de venda, você obrigatoriamente tem que ter um negócio único. Então, hoje a gente faz uma seleção realmente de cada empreendimento que a gente vai trabalhar, né? Para que realmente seja interessante para os nossos clientes e que seja lucrativo também para os nossos corretores, né? Mas é incrível o aumento da qualidade nas obras hoje aqui, assim. O mercado tá Não só na crescendo de forma construção, mas no que eles positiva. oferecem também, né? Exato. Então, assim, é um crescimento de forma muito positiva, não é desordenado também, né? Isso é muito bacana no mercado. Mas uma dica boa que dá pra pegar e dizer,
foco, né? Não adianta pegar e eu tenho todos os empreendimentos. Como que tu vai ser especialista em alguma coisa, né? Eu sempre comento que tu vai no médico para resolver alguma coisa da tua saúde, tu vai no especialista daquilo, né? Não vai, tipo, vou lá num podólogo resolver minha careca, não vai funcionar muito bem. Então, tem que se tornar especialista, né? Eu acho que isso é uma das principais coisas que eu falo hoje para os corretores. Acredito que isso acaba se tornando uma coisa natural. Porque hoje, se a gente olhar aqui, eu trabalho com uma equipe, vocês têm a equipe de vocês na ilha, no continente, tem por tudo. A maioria das pessoas olha isso como concorrência e eu já vejo diferente. Eu vejo, pô, tem um cara especialista lá no continente, várias vezes já falei com o Arthur, o que tem aí, como é que faz aquilo lá, como que é esse empreendimento, para tirar uma dúvida ou até para entender, será que esse empreendimento é bom? Trabalhou ele lá, eu vou trabalhar da mesma construtora aqui. Então, entender que os corretores, eles são parceiros, né? Entender esse mercado. Arthur, na tua experiência desde 2005, como que tu vê essa questão de parcerias aí entre corretores? Eu gosto muito, assim, a parceria para mim ela é fundamental. Já conheci o Guilherme desde quando a gente trabalhava numa imobiliária grande aqui. Ele era corretor, eu já tinha uma equipe ali e a gente fez essa sociedade oriunda de uma parceria. E tenho outros corretores que trabalham comigo, que fizeram parceria e hoje trabalham com a gente. Parceria é algo assim que ou é difícil você ter sempre as duas partes, o comprador e o vendedor, né? E quando há necessidade de fazer parceria, a gente não pensa duas vezes, sabe? Lógico, num primeiro momento, a gente tenta encontrar esse imóvel, né? Claro. Não sejamos hipócritas. Mas a partir do momento que a gente entende que não há tempo a perder, a gente já começa a buscar essa parceria e eu acho muito saudável, assim, a gente tem bons amigos, né? A gente faz bons amigos no mercado imobiliário e muitas das vezes o que você falou vem muito a calhar. Muitas das vezes a gente está com foco no empreendimento, a gente está com foco numa região e aparece cliente para outras coisas que a gente não está trabalhando. É muito melhor você fazer uma parceria com uma pessoa que realmente está ali trabalhando essa localização, esse imóvel, a pessoa já é especialista, como você disse, já está especialista naquela região, naquele empreendimento, não tem um porquê eu perder tempo querendo aprender, sendo que o meu cliente ele não tem tempo, muitas das vezes, né? Então a gente tem uma assertividade muito maior a partir do momento que a gente faz essa parceria. E o cliente, ele está ali, né? Ele quer na hora. Às vezes ele chega para nosso cliente e não responde, mas quando ele responde, ele quer na hora. Se a gente gastar esse tempo num cliente que talvez não vá dar tanto negócio, ou a gente não consegue entender a região dele e não explicar direito, ele vai acabar comprando com alguém que faz isso. Então, por isso que é importante, como tu falou, ter essa parceria. Que eu vejo o mercado nosso aqui em Florianópolis, apesar de a gente ter muitos corretores, acho que lá mais de 10 anos que a gente se conhece aí, por aí, a gente vê, vai nas convenções de construtora, praticamente aqueles mesmos sempre estão ali. Tem uma galera que muda bastante, mas aqueles mesmos que são já enraizados, eles estão ali e estão tendo sucesso, né? A gente acaba gerando uma expectativa para os nossos, porque, esse cara deu certo há bastante tempo. Mas por que tu acha, Guilherme, que os corretores... Tem a minha teoria aqui que eu sempre falo que 90% dos corretores dão errado, né? Mas por que tu acha que só tem tão poucos corretores que dão certo? O que tu acha que falta? Eu acho que também tem uma questão, por exemplo, por que tem menos médico do que outras profissões? Eu acho que assim, a profissão de corretor, ela é muita coisa você pode aprender, desde que você esteja aberto para aprender. Sim. Agora, a principal questão é que nem todo mundo está realmente aberto para aprender. Que é só o glamour do Instagram, né? Não quer aprender e trabalhar no dia a dia. Muitas vezes o pessoal costuma ver ali a gente em plantões, na frente do computador, no ar-condicionado e acha que essa é a vida de corretor. Então, assim, eu acho que isso é o que eles compram, essa é a expectativa, mas a realidade é um pouco diferente, né? É muita prospecção, é muita bateção de perna, é muito trabalho que não é visto no dia a dia. Então, eu acho que isso acaba frustrando alguns que não foram preparados para essa realidade. E também não estão preparados para querer aprender. Isso, o estar aberto para aprender faz toda... Eu sou muito assim, eu acho que a energia do corretor, quando ele acorda de manhã, tem que começar, independente de crença, religião, ele tem que começar, vai lá, faz uma oração, ou depende da religião, cada um faz o que traz a sua espiritualidade, né? Mas eu vejo que o corretor ele já acorda no desespero, já sai puxando um casaco no negócio e quer correr.
E eu penso que não é essa correria que faz tu vender, mas é fazer esse trabalho bem feito e estar com a energia bem qualificada, né? Sabe o que está dentro disso que você acabou de falar também em relação, poxa, por que 90% dá errado? Se a gente for entender assim, toda essa experiência de gestão, o que eu começo a perceber? Que grande parte das pessoas que entram no mercado imobiliário não foi a primeira profissão. Poxa, eu sonhei em ser corretor de imóveis desde criancinha. Não é. Não é. A gente precisa ser, né? A gente precisa entender isso. A partir do momento que é uma segunda profissão, muitas das vezes a pessoa entra com uma expectativa, só que ela entra com os vícios que na primeira profissão não deu certo. Exatamente. Na primeira profissão já não deu certo, a pessoa é cabeça dura, a pessoa não quer aprender, a pessoa pouco esforço. Então, a partir do momento que ela entra, aí tem aquele primeiro amor, né? Aquele amor de verão, entrou, se não acontecer o negócio rápido, ela volta a repetir hábitos anteriores que não deram certo, por isso que a pessoa está ali. Repete o ciclo. E aí, quando a gente entendendo isso, a gente como gestão, a gente entendendo isso, vai muito do... Assim, é uma palavra muito, muito usada hoje, mas vai muito do propósito, né? O porquê que a pessoa está levantando todos os dias, o porquê que a pessoa tem que estar feliz todos os dias levantando para fazer o que ela veio fazer. Porque o nosso trabalho é todos os dias, né? De segunda a sexta é aquela manutenção e do sábado e domingo a gente colhe os frutos, porque é quando o nosso cliente normalmente tem tempo para ver o nosso imóvel. Uhum. Então, por que a pessoa está aquilo ali todo dia? Então, é isso, sabe? Nosso trabalho é justamente trabalhar em cima do propósito. Por que eu tenho que fazer isso? E quando a pessoa entende, é muito legal. A questão do foco que você falou, só voltando um pouquinho, é justamente isso. Assim, ó, quando o corretor é novo, ele não tem habilidade de juntar muitas informações de uma forma, de um único momento. E aí, o foco faz com que ele tenha bastante informação de um único empreendimento e ele se torna especialista num prazo curto, onde ele se sente mais tranquilo, mais seguro em falar sobre o empreendimento. Então, eu também entendo assim que muitas das vezes a pessoa sai da profissão porque ela fica navegando ali, fica com medo de não saber tudo, e aí fica com medo de ficar dependendo das pessoas, e aí volta a trabalhar num trabalho menos remunerado, mas que ela já conhece, já domina. Então, eu acredito traz que para ele uma isso aí segurança ali, mesmo que não seja a segurança, mas que pelo menos traz, tem esse pouquinho pelo menos, Sim. mas não me arrisco lá naquele outro, né? E o que o Arthur falou também, a gente tem que entender que antigamente, né? Hoje em dia ainda vem pessoas assim, né? Mas antigamente era muito comum, como ele falou, a pessoa ter uma profissão e ter o bico como corretor de imóveis. Uhum. Então, assim, isso causava que a gente tinha muitos corretores de imóveis, só que biqueiros, né? Uhum. Não profissionais. Então, eu acho que com o tempo, né, o próprio mercado está expelindo esses maus profissionais que não dão foco, né? Consequentemente, não dão resultado, consequentemente, falam mal do mercado, né? E com o tempo, cada vez mais, cada vez mais está ficando os reais profissionais, né? Então isso aí vai só elevando o nível também do mercado, vai elevando o nível das nossas parcerias também, né? E eu acabo falando, Paulo, eu falo assim, cara, um desrespeito à profissão. Eu tenho essa profissão, é a profissão que eu cuido da minha família, é a profissão que eu vivo, é a profissão que eu defendo, que eu frequentemente busco conhecimento. É um desrespeito você achar que em 3 horas você vai ter o sucesso que você espera. É um desrespeito isso. Então, ou você faz, ou você se prepara para um outro momento você voltar e fazer. Agora, é que a porta de entrada para ser corretor, ela tá muito facilitada, né? Sim. Então, tipo, vai entrando, só que vai num médico, né? Falando assim, quanto tempo que estuda um médico para... o médico ganha muito dinheiro, ok, mas quanto tempo ele estuda? Então, se tu quer ganhar dinheiro mesmo no mercado imobiliário, tu precisa estudar. E estudar não é só tipo assim, mas eu conheço esse imóvel aqui, eu conheço, é o tijolo tal, foi feito com as janelas, com um bloqueio disso, daquilo, beleza, mas isso não é o conhecimento só disso. Não. Tu precisa entender até de meteorologia, né? Eu vim para corretagem, mas também sou piloto de helicóptero, né? Comecei a estudar meteorologia. Hoje tu chega ali, o cara pergunta, mas qual que é a posição solar? Eu aproveito tudo que eu estudei lá quando era piloto sobre meteorologia para dar uma aula ali, como que o sol ele faz o contorno, por que a face norte aqui no sul é melhor, por que isso. Começa a explicar. E ter esse conhecimento, às vezes o corretor pensa, não, mas tem lá na planta, quando tu vai mostrar, tem uma rosa dos ventos lá que tu consegue dizer. Mas tu consegue dizer como? Explicar o porquê. E por que essa face é melhor para um tipo de coisa e aí essa face é melhor para outro tipo de coisa. Porque o cara fala, mas aqui é sol da tarde, não vai vender.
Tá, mas peraí, tem um monte de gente que prefere o sol da tarde. Tem gente que não gosta do sol da manhã porque gosta de acordar um pouco mais tarde. O cara trabalha de noite, pô, pega o sol da manhã aqui no meu quarto, não gosta. Então a gente tem que entender o cliente também antes de ter tudo isso, mas se tu não tem esse conhecimento, não vai saber o que falar. Olha o tanto de coisa que a gente estuda. Às vezes a pessoa acha que o corretor de imóveis, o vendedor, é o cara que fala muito. Nossa, poxa, ele é falador, ele deve ser corretor, deve ser vendedor. Não, cara, não, porque aí, poxa, a gente se conheceu, você dando um baita de um treinamento de vendas, e aí eu vi você fazendo isso, eu trouxe você na minha imobiliária, a gente começou a conversar, a se conhecer mais, e olha só a necessidade que a gente precisa ter, e não apenas falar, mas conhecer o próximo, conhecer, entender, e aí vai muito mais além do que a pessoa está me falando, mas o que ela está me demonstrando de formas não verbais. Exato. Né? Então, e isso, assim, ó, diversas outras coisas que a gente precisa ter conhecimento, até de psicologia, né? Até de psicologia. Até de psicologia. Então, assim, a pessoa que entende que o mercado, se a pessoa entender que se ela entrar no mercado imobiliário, isso é uma carreira e não um bico, dá certo. Se ela entender que ela vai colocar energia e ela precisa entender com a cabeça fresca, olhar para quem realmente tem resultado, porque não adianta você ser direcionado por gente que não tem resultado. Né? Assim, eu costumo Os não falsos acreditar. gurus, né? Não acredito. Gente, por favor, não acredita naquele pessoal que só vai falar para você fazer marketing digital, falar, faz tráfego que você vai ser um baita de corretor. Meu Deus do céu, não faça isso. Você só vai gastar dinheiro, Esse é um ficar infeliz. percentual ali dentro do que a gente precisa, mas não é só isso. Faz parte, mas é um percentual muito, assim, ínfimo em relação a tudo que você precisa conhecer. Exato. Hoje que eu vejo que a maioria das... Tu olha em imobiliárias contratando corretor e fala assim, damos treinamento. Mas liga lá e pergunta, qual treinamento que tu me dá? Ele vai dizer assim, eu te ensino tudo sobre o imóvel. Tu aprende tudo. As consultoras vêm aqui e ensinam a consultora. Isso não é treinamento, isso é o básico. Uhum. Até eu falei no podcast a semana passada e eu usei a frase, a gente tem que fazer o básico bem feito. Só depois do básico bem feito que a gente vai começar a ter os resultados. Sim. As pessoas querem fazer uma coisa extraordinária sem fazer o básico. Aquele livro, né? Comece arrumando sua cama. Aí os caras pensam, eu vou arrumar minha cama, eu vou ficar milionário, eu vou ser o melhor vendedor. Não é, mas se tu não arruma a tua cama, não sabe fazer o básico, como é que tu vai querer fazer um extraordinário? A gente precisa disso. Né? Eu vou te falar que, assim, até compartilhar com vocês, assim, quando a gente foi abrir a Soul, uma das coisas que para mim foi determinante para abrir imobiliária, que eu confesso que eu não queria abrir imobiliária. Então, justamente por esse tipo de experiência. Eu falei, beleza, a gente abre, mas tem que ser diferente de tudo que a gente já passou. Então, assim, não adianta a gente abrir imobiliária e deixar o corretor solto sem saber nada. Sem treinamento, sem atenção alguma. Então, justamente, faz jus ao modelo de negócio nosso. A gente faz questão de ter poucos corretores bem treinados e produzindo. Entende? E para eles estarem produzindo, eles têm que ser especialistas. Corretor feliz é corretor que vende, né? Com certeza. Mas também a venda não vai ficar ali sentado, o cara tem gente que fala, vou pro plantão, fica ali no plantão, espera. Não vem nenhuma venda para mim hoje, o mercado tá ruim. Mas, pô, tu não saiu do teu quadradinho ali, não falou com ninguém, quer que o mercado esteja caindo no teu colo. Não é bem assim, né? Você sabe que a gente até também abriu um pouco sobre como a gente vê o mercado, né? Nas nossas reuniões, quando a pessoa entra, o corretor entra, a gente explica para ele assim, a gente não trabalha com meta, a gente trabalha com comportamento. Porque eu falo assim, sua meta agora é 1 milhão por mês. Tem que repetir até isso para vocês entenderem. A gente não trabalha com metas, a gente trabalha com comportamento. Então, Perfeito. a gente entende que existe um beabá, existe um ABC. E a partir do momento que existe esse ABC, se você fizer, a gente entrega a ferramenta, ensina, mostra como funciona. E não é só mostra, olha, faça assim, a gente vai junto. Fazer ligação, a gente faz ligação junto, a gente vai junto no cliente, a gente apresenta, faz uma apresentação, a gente faz o treinamento, o lúdico, né? De, olha, imagina como se fosse, mas entrega na prática como faz. Então, a gente cobra comportamento. E se a pessoa não faz o comportamento, poxa, vendi, poxa, legal, vendeu, mas e como foi o comportamento? Ou não, vamos ajustar aqui. Não vendi no primeiro mês, beleza? Então, olha só, o que faltou para você vender? Você deixou de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é o que você acabou de falar, é o básico bem feito. Faz o básico bem feito e dá certo. Agora, se você não vende e não faz o básico, tem alguma coisa. E aí,
que eu deixo para o Guilherme, porque eu já cansei, deixo para o Guilherme ser o policial mal, de ir lá, cobrar, falar, ó, e aí quando a pessoa não faz o primeiro, e assim, não fez 60 dias, não vendeu, e não fez, obrigado, seguimos, porque já vi e já fiz muito aquele negócio de, não, mas ele vai vender e fica 3, 4, 5 meses sem vender, não, tem que ter. Então, eu trabalhei numa rede imobiliária grande que tinha aí, eles falavam assim, ó, tu entra, mas vai com calma, o corretor ele precisa 6 meses para maturar, para não sei o quê, e eu trabalhando com PNL, com hipnose, cara, aquilo ali era um comando que ele dava pro cara, ó, vai vender em 6 meses, vai vender em 6 meses, o pêndulo lá, né, a técnica do dourado, que não, ó, vai vender em 6 meses, o cara vai lá e vende em 6 meses, daí o cara, pô, não é que esse negócio funciona mesmo? Aí o que eu fiz? Eu criei uma técnica pegando como que é o procedimento todo. Pô, peguei essa técnica e trouxe ela para 15 dias. Aí quando a gente contrata o corretor, fala, cara, se tu seguir exatamente isso que está escrito aqui, é um dia a dia, a gente vai dar uma agenda, tem que fazer isso. Se tu seguir, tu vai vender em 15 dias. Aí de novo lá, hipnotizando o pêndulo, vai vender em 15 dias. Cara, acho que de todos que realmente fizeram aquilo que estava ali escrito, todos venderam. E o mais engraçado é que eu sempre brinco assim, ó, quando tu chegar no 15º dia tu vender, tu vai achar que é bruxaria, eu brinco, né? E aí as pessoas, pô, não é que eu pensei isso? Porque como que eu vendi em 15 dias? Porque é simples, a linguagem de influência, Milton Erickson estuda, a hipnose vem de muitos anos, não é só a hipnose, a gente trabalha às vezes muito, pessoa que escuta pensa, é uma manipulação, mas não é. É como que a gente nos hipnotiza, como que a gente aceita as coisas que a gente faz para nós. Então, se tu determinar que eu vou fazer isso em X dias, se eu fizer isso, isso e isso, é básico. Tem um livro que eu li que é Evocando os Poderes do Céu, é um livro de um missionário que ele falava assim, pô, as pessoas não sabem orar, não sabem pedir, porque elas falam assim, vamos lá fazer, cada um escolhe para quem ora lá, ora para o seu Deus e fala assim, pô, eu quero ganhar mais esse mês. Aí o cara lá ganha R$1.000 por mês, aí quando vem o lado dele ganha R$1.000 e ele fala, puta que pariu, não ganhei mais esse mês. Para não tem mais fé porque não funciona. Pô, mas ele pediu mais, ele ganhou R$1 a mais. Ele não especificou quanto ele queria mais. Ele especificou que queria mais. E eu vejo que muitos vendedores, não só corretores, fazem isso. Pá, preciso vender mais. Mas quanto? Tá, e o quê? Qual que é a tua parte em vender mais? Hoje tu fala com 10 pessoas. Aí tu quer vender mais. Então o que tu precisa fazer? Preciso falar com mais pessoas. Ou preciso melhorar a minha conversão com essas pessoas. O que tu vai fazer para melhorar essa conversão? Então tu cria tudo o que tu precisa fazer para vender mais. Determina quanto mais tu quer vender, que daí, pô, beleza, eu quero vender no mínimo X a mais. E como que tu vai fazer? Então, essa é a tua parte. Olha, eu vou fazer isso, vou estudar, vou trabalhar um pouco mais, vou me dedicar mais aqui, vou melhorar minha conversão. E depois tu passa porque senão tu joga só a responsabilidade. Eu vou fazer isso aqui, é a minha parte. Eu quero a tua bênção para quê? Para que eu tenha coragem de continuar fazendo, que eu não desista lá no meio do caminho, que o sol na careca não me bloqueia, ou a chuva não me atrapalha, ou o calor. Bota ali as dificuldades e pronto. Aí tu pode pedir isso para Deus e Deus ele vai te ajudar. Mas se tu fizer a tua parte... Eu costumo falar, Paulo, que assim, você precisa abrir espaço para Deus agir na sua vida. Não tem como você fazer uma oração e ficar calado, ficar parado. Porque a própria Bíblia é uma palavra em movimento. Não tem como você, a partir do momento que você entende, a partir do momento que você busca, você ficar parado. Não existe isso. Deus em nenhum momento falou para você ficar parado que as coisas vão acontecer. Você precisa fazer o seu tempo ânimo. Então, você precisa estar em movimento, entregar. E assim, ó, você entrega, faz e descansa. E descansa nele. É isso que você falou, você precisa descansar. E como que a fé move montanha? E a fé montanha como? Não é parada, a gente precisa lá, ou pega uma pá, um trator, ou alguma coisa, ou dá um terreno, mas não é parada, né? Porque tem gente, a fé move montanha, vou esperar aqui, eu acredito que vai mexer e não vai. Porque a fé sem obra ela é morta, né? E o corretor ele chega e, cara, mas tem lá, o Guilherme posta no Instagram dele que ele vende. Ele não posta lá que ele estava lá botando placa, pegando documentação, 3 horas na fila de uma prefeitura e isso e aquilo. Ele não posta isso, ele vai postar o que aconteceu de bom. Ninguém vai ficar postando desgraça, né? Coisa. Só se for aqueles jornal sensacionalista, né? Mas o corretor ele não posta a desgraça na internet, ele posta a parte boa. Mas a pessoa que está olhando pensa, pô, mas é só coisa boa o Guilherme só posta coisa boa, eu vou ser corretor. Tá fácil. Tá muito fácil, né? É só ficar lá e os clientes vêm. Eu tenho um amigo meu, corretor, não vou falar nome aqui, mas ele alugou um carrinho lá, conversível, pequenininho e tal.
alugou o carro para mostrar que ele era bem sucedido. Ele botava na internet, pô, cara. E daí ele entrega o carro e vai embora de ônibus para casa. Que ele queria mostrar que ele era bem sucedido naquele negócio. Aí todo mundo olha, pô, mas o cara aquele lá que era todo quebrado tá com um carrão desse. Esse, daí imagina quem não conhece, olha aquilo, pô, esse cara era um quebrado, agora tá com esse carro na corretagem, vou ser corretor. Tem como? Tem, mas tem que trabalhar, né? Tem que fazer o básico. Sem fazer o básico, a gente não sai do lugar, né? É o básico bem feito, né? A gente brinca ali também, todo mundo já pegou na internet uma receitinha daquela de bolo. Você pega, aqui a gente tem a receita pronta também. Então, você pegar a receita do bolo, aquele bolo da foto bonita ali, você segue a receita bonitinho. Se não ficar tão bonito quanto, você vai ter um bolo gostoso para comer. Aqui não é nada diferente. Só que você parar a receita no meio do caminho, nenhum bolo ruim você vai ter para comer. Exato. Então, assim, a receita já está pronta. É só seguir, do começo até o final. E aí o cara vem e fala, mas você não sabe. Aí teve um dia que eu falei, cara, toda desculpa que você der, eu já dei, cara. E eu já ouvi, cara. É só você fazer. Aí teve um que eu falei, mas como um amigo, ele absorveu numa boa. Eu falei, sabe o que falta, cara? Falta você começar a fazer, entregar e calar a boca. Não, mas não estou falando para você calar a boca, estou falando assim, é só fazer, cara. Porque quem é bom em discurso não é bom em mais nada, cara. Você fica, toda hora que você tem que justificar alguma coisa, toda hora que você tem que se apresentar, tá errado, cara. Tá errado. É que se tu tem que dar uma desculpa, por mais que seja uma desculpa justa, se tu tá dando uma desculpa é porque tu não fez algo que deveria ter feito. Sim. Aí eu me desculpo porque eu não fiz o que eu devia ter feito. O resultado grita, cara. Você não precisa falar que o resultado grita. E assim, eu tive um corretor que ele pegou, ficou 1, 2, 3 meses, mas eu entendi o processo, a gente era combinado, e ok. Aí ele chegou para mim e falou, não, poxa, não tô vendendo. Eu falei, pô, cara, calma aí, em nenhum momento você teve consistência. Faz o seguinte, faz com consistência 1 mês só. Só 1 mês com consistência. Aí ele fez consistência, 20 dias vendeu. Aí eu falei, pô. Aí eu falei, então, cara, então. Aí continuou faltando, mas tudo bem, tá tudo certo. Faz com consistência 1 dia, aí o cara pensa, não veio nada, não, parar de fazer, não funciona. Eu vou pra academia, vou ficar 6 meses, 6 horas na academia puxando ferro pra ver se eu fico grandão. Não fica. Tem que ter o processo, né? Tem um processo para acontecer. Sim. Mas para vender, cara, depende só do corretor. Porque, mas o cliente não está pronto. Sei lá, o mercado agora não tem mais financiamento. O que eu faço? Cara, acha quem tem dinheiro, acha quem faz permuta. Não tem mais permuta, acha quem faz escambo. Né? Tipo, vamos lá, o cara tem lá um mercado, eu te dou esse apartamento, me dá as compras do mercado, vai fazendo coisa nesse sentido. O problema é que sempre tem uma desculpa. Esse ano foi ruim porque a taxa de juros aumentou, a taxa de juros caiu, daí ninguém mais queria vender. Sempre vai ter uma desculpa, não importa para que lado seja, né? Sim. E a gente precisa estar ali disposto a fazer o básico. Eu vou te falar que, assim, parte, né, Guilherme? Parte nós, como estratégia, que a gente já conhece o mercado. Isso que você falou, a gente já conhece. Opa, calma aí, qual que vai ser a próxima estratégia? Mas para o corretor vender, ele precisa acreditar na estratégia. Uhum. Esse é o grande lance. E hoje, graças a Deus, assim, todo mundo que está com a gente acredita na estratégia. Se fala assim, agora precisa todo mundo ir para o semáforo e eles fazem. E por isso que está dando certo. Mas só dá certo porque eles olharam, entenderam e viram o resultado. A gente mostra o resultado, não é um negócio assim. E existe uma cumplicidade entre a relação. Não pode ser um negócio autoritário de cima para baixo. Faz isso e... Não, mas é uma liderança participativa, né? Onde a gente pega, comenta, e eles dão ideia, e a gente vê o que a gente consegue fazer, agregar, e a gente vai fazendo. Isso está dando muito certo. A questão isso que você falou do mercado, eu já dei essa desculpa de eu estar de forma equivocada, e era culpa minha de não ter entendido isso, quando aconteceu taxas de juros, e eu não entendi, acabou o dinheiro do financiamento. Eu estava dentro, por exemplo, da minha casa, minha vida, e acabou o dinheiro. Eu falei, e agora? Agora eu vou ficar... E é onde você precisa ter a consciência, entender, dar um passo para trás, qual outro mercado, e muitas das vezes é essa mudança que a gente precisa propor para o corretor, mas o corretor nunca vai ter desculpa de não vender. Exato. Até porque se tu olhar, vai no registro de imóveis da tua cidade, todo mês tem um imóvel que muda de mão. Então tem sempre alguém comprando, tem sempre alguém vendendo. Mas só teve um, beleza, esse um tem que ser teu. Tu trabalha para que aquele um seja teu, não olha para os outros, né? Tem um videozinho que estava rolando esses tempos aí no Instagram, que eu até acabei pegando, botando no meu treinamento,
que é o cara que ele bota um maluco nas costas, assim, e ele vai rastejando até o outro lado do campo de futebol americano. E o cara tapou lá, o técnico cristão, né? tapou o olho dele e falou, cara, vai, falta pouco, tu vai conseguir, vai. Quando veio, ele tinha feito 10 vezes mais do que tinha que fazer, porque ele não estava olhando, ele estava focado em fazer o que tinha que fazer. Então, é basicamente isso. Eu fico olhando muito pro coleguinha, pô, esse cara aqui já vendeu muito. Às vezes é um carro alugado, até o terno, às vezes o cara tá usando é alugado porque ele quer mostrar que ele tá no glamour. E se tu fizer o teu, se comprometer, ó, eu tô aqui, quero chegar aqui, tu chegou ali, não precisa olhar para os outros, que os outros estão lá na frente ou que estão mais para trás, nem para se vangloriar e nem para ficar se culpando, com pena de si mesmo, né? O importante é tu fazer a tua parte, se comprometer com o que tu quer, buscar o que tu quer, buscar a tua ajuda espiritual com isso também, para que é tudo é um alinhamento também. Não adianta tu trabalhar o dia inteiro, ganhar muito dinheiro, não ter tempo de gastar, não sair com a família, mas também não adianta ficar só saindo com a família e não ter dinheiro para pagar as contas depois, né? A gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? E assim, eu vejo isso, assim, até como a gente está falando de corretor para corretor, quando você faz algo que você sabe o porquê, você sabe qual, aí você vai, eu vou precisar fazer isso com toda intensidade. Você pode combinar com a sua família, com o seu filho, com a sua filha. Eu já cheguei ao ponto de chegar para minha esposa, eu tinha visto isso, aprendi para minha esposa, meu filho, eu vou passar um tempo um pouco ausente, porque eu vou colocar muita energia no que eu preciso colocar. Isso existe, mas precisa ter um prazo também. O que as pessoas não entendem é que ou ficam com medo de colocar energia total e deixar a família de nada, ou acaba não colocando e não faz nenhuma coisa nem outra bem. Não adianta, o dinheiro ele é importante. Ele é importante, porque se você não tiver dinheiro, o seu filho, se acontecer alguma coisa, sua esposa, se acontecer alguma coisa, seu marido, se acontecer alguma coisa, você não vai ter o que fazer. Você vai para o público, você vai passear com seu filho no shopping, ele quer tomar um sorvete, você não tem dinheiro para pagar. Então, a partir do momento que você não entende, você entende as prioridades e coloca e organiza, fica muito mais fácil. Mas você precisa estar na profissão, você precisa ser a profissão. A partir do momento que a pessoa só entende que, vou ficar aqui 6 meses, nem fica. Vou ficar aqui um tempo, nem fica. Se você não entender que isso aqui é uma carreira, não fica, não vai dar certo para você. Se muitas das vezes, até a gente, às vezes que tá há tantos anos, às vezes, pô, será que era isso aqui mesmo? Será que minha mãe não mandou eu estudar para eu ser médico e eu fui corretor? Mas se até nós, que estamos na profissão há tanto tempo, a gente briga com o negócio, você imagina uma pessoa que pensa em ficar pouco tempo. Então entrou, faz com intensidade, entrega seu melhor. Se tem dúvida, pergunta para o seu gestor, vai buscar na internet. Hoje a internet está cheia de coisa boa, está cheia de treinamento, está cheia de conteúdo para você aprender. Se você não está ganhando dinheiro, você não está ganhando dinheiro porque você está faltando com alguma coisa. O básico nessa questão ali, tipo, o corretor ele pensa, eu vou chegar, eu tenho dinheiro para 3 meses. Aí se não der certo 3 meses, eu vou voltar a trabalhar outro. Eu já falo, então volta. Que não vai dar certo. Mas por que eu não entendi? Não vai dar certo. Já tá com plano B, porque tu já sabe que esse vai dar errado. Então, o plano B é o seguinte, eu preciso vender até esse dia. Se eu não vender esse dia, um imóvel, eu tenho que vender 2 até amanhã. Esse é um plano B. Não, se eu não vender até daqui 3 meses, eu vou voltar para lá. Então, já volta agora. Economiza esse dinheiro, bota numa poupança, compra um imóvel com esse dinheiro e vai rentabilizar o imóvel, mas não gasta tempo para ser corretor se tu não vai se dedicar, porque precisa essa dedicação. O plano A é vender e o plano B é fazer o A dar certo. Exatamente, tem que ser isso. Não tem outra chance. Se tu acreditar, né, como o Arthur falou, se tu acreditar, é tu que tem que acreditar. Não é, mas o cliente não acredita em mim. Cara, se tu não acredita em ti, como que o cliente vai? Não é o cliente que vai fazer tu ser um bom vendedor, é tu. Vai ter cliente de vários tipos, vários modelos e tamanhos, né, de cliente. Tem vários, tem tanto cliente. Não é só porque um virou as costas, um comprou com um concorrente, um comprou direto com o proprietário, que você vai, vai pro próximo. Uma hora dá certo, só que todas essas coisas que aconteceram por alguma falha sua. Só corrige e vai pro próximo. É isso, uma coisa até que eu sempre falo no meu treinamento, tipo, a culpa é sempre tua. Mas isso, mas aquilo, cara, tu escolheu o podcast tá chato pra vocês? Vocês escolheram estar aqui hoje. Eu que convidei? Foi, mas tu que aceitou, né? Não, mas eu não te obriguei, não botei a mão assim, vem aqui, né? Eu pedi ainda, pô, Paulo, por favor, deixa eu vir pra cá. Mas é nessa linha, a gente precisa se responsabilizar por isso, e não adianta. A dica pro corretor de elite é tome a responsabilidade, né?
Que tem um livro do Paulo Vieira que é Autorresponsabilidade, um livro fininho. Mas eu não tenho tempo de ler porque eu tenho que trabalhar, sempre tem isso, não tem? Cara, fala isso? você tá, da meia-noite às 6, você tá fazendo o quê, cara? Sabe que eu tô nessa agora, eu moro no continente e trabalho na ilha, né? Então, para voltar, às vezes é 1h30 para voltar para casa. Cara, eu já li tanto livro em audiolivro agora que eu estou aproveitando tempo no carro para ler. Ou vou ouvir um podcast, ou vou ler um livro. Então, assim, dizer que não tem tempo. Cara, hoje em dia, Spotify, aí o cara bota ali, escuta alguma coisa, um livro, Tem tanta coisa, né? uma aula online, qualquer Só coisa. prioridade, né? Não é ter tempo, não tem prioridade, né? Exato. E às vezes até a gente que já passou por tanta coisa, a gente já, poxa, não tem, aí hoje em dia não tem mais como você falar, não tem tempo. Você, não, calma aí, eu só vou me ajustar para eu ter esse tempo aí, você entendeu? Que é justo. Dá até para pedir para o chat GPT, me resume esse livro aqui, o que eu preciso aprender. Daí estuda pelo menos um resumo, né? Não, se tá com preguiça, pelo menos faz isso. O desculpa para não estudar não pode ter. O corretor, ele tem que saber. Imagina, tu chega hoje num imóvel, às vezes o cliente sabe mais que o corretor. Porque ele estudou, ele foi lá antes, olhou, opa, esse imóvel tem isso, tem isso, tem isso. Essa piscina é aquecida, o cara fala, acho que não. Não, é aquecida, eu não tô te perguntando, tô falando, eu olhei já. Aí o cara fica assim, pô, o corretor não sabe, perdeu a autoridade. Vai vender para quem, né? É o mínimo, né, cara? É o mínimo que a gente precisa ter é a informação, o mínimo. Para depois da informação, aí você começa a entender de cliente, de região, de própria posição solar, mas o mínimo é a informação que ela já está ali na internet. É você dar uma olhadinha, vou fazer um atendimento, estuda, chega antes. Né? A gente sempre fala assim, poxa, chega antes, se o apartamento tiver, ou a casa, enfim, tiver desocupada, vai lá, abre as janelas, sabe? Cria um ambiente, né? E a pessoa às vezes quer só chegar na hora, e aí não dá certo. Arthur, aproveitando perguntar aqui, já vai estar aqui na tela o teu arroba aqui, o do Guilherme também, pessoal, sigam lá, muito conteúdo e experiência também, vai ter muito glamour lá também, que eles estão toda hora vendendo, postando que vende um monte, e vende, tá? Mas eu quero falar um pouquinho também da tua imobiliária. Qual que é o arroba para falar, pessoal? Convida para seguir, conhecer. Os corretores, os concorrentes também, porque pode aprender, ou pode lá olhar o que ele está fazendo de errado e dizer, isso aqui eu não vou fazer, ou eu ver uma coisa boa e dizer, isso eu vou copiar. Gente, souimobiliaria.com.br é o site, o arroba é souimobiliaria. Vocês vão, a gente sempre coloca bastante coisa, a gente pretende aí vir em 2025 com uma roupagem nova, com bastante surpresa, bastante novidade. Então, peço que vocês sigam lá, sigam nossos arrobas também. A gente gosta de compartilhar. Quem buscar ali nas mensagens também, quiser bater um papo, estamos abertos aí. Café é bom lá também? Caramba, o café. Eu não bebo café, mas o café é bom, as pessoas falam, mas eu acredito. Pois é, eu também não bebo café, eu até brinco, eu não bebo café. Não existe corretor que não bebe café, mas eu conheço alguns que não tomam café. Aqui tem 3, então. Mas Tem também. 3 aqui. Só que aí eu chego, tipo, mas o nosso café lá é bom, pode ir lá tomar um café. Eu sei fazer café, aprendi a fazer, apesar de não tomar. E vem tomar um café também lá na Qualité, então são bem-vindos lá na Soul. E não só os clientes, tá? Quem tá vendo, eu sei que tem muito cliente que assiste, mas corretor vem, aprende, pega uma experiência. Arthur, como é que foi no início? Ó, tô com essa dificuldade, já teve essa dificuldade, como é que eu resolvo isso, né? Como é que tu me ajuda com isso? Gente, a gente gosta muito assim, ó, nos esforçamos para ser didático no passo a passo. Então, você que está começando, você que, poxa, será para onde eu vou? Se não for para a Qualité aqui, vem para a Soul, porque a gente gosta de ensinar, a gente gosta de mostrar, mas eu só vou falar uma coisa, só venha você que queira trabalhar de verdade. Você que está pensando se é ou não venha, por favor, nem chama ali, só se você que for comprar, e chama. Agora, para ficar de um corpo mole, assim, aí nem venha. O morno não dá, né? Morno não dá. É sim, sim, não, não. O restante é do maligno. Tá na Bíblia. E nós temos que também aprender a trazer, depois aqui falar um pouquinho sobre como que a gente faz o nosso Instagram ficar bom, né? Mas trazendo para essa linha do Instagram, eu vejo que tá todo mundo, o corretor, o que ele faz? Ele começou lá, você é corretor, ele pega, faz um Instagram, faz umas fotos profissionais e começa Instagram dentro de casa lá. Fica aqui, Instagram, e acha que vai vender só ali. O que vocês fazem offline para ajudar um corretor? Tipo, dica que tu faz offline para o corretor vender também, não só Instagram. Eu vou te falar que eu acho que o offline é o que mais vende.
Cara, isso, ó, repete, porque vocês, a galera da Qualitec que fala, eu falo, faz offline. A gente fala, mas eu fiz 2 impulsionados hoje. Repete Offline isso. é o que mais vende. Bater perna, visita dirigida, ligação, é o que vende. Eu acho que assim, o Instagram é um excelente plus. Ele ajuda muito, ajuda a trazer clientes. Mas o tete a tete, você falar com uma pessoa frente a frente, não tem captação melhor que essa. Arthur, com todo respeito, não te chamando de velho, mas tu tem mais tempo de corretagem que eu. Hoje em dia os corretores não querem ligar, querem só mandar WhatsApp. Cara, eu tenho até uma figurinha que fizeram, o corretor fez. Você precisa fazer ligação com a minha foto nisso aí. Porque assim, ó, eu falo muito sobre ligação. Quando eu falei anteriormente sobre vou abrir espaço para Deus agir na minha vida, foi em alguns momentos que eu estava dando treinamento de ligação. E aí eu falei, agora eu vou mostrar para vocês como faz. Minha esposa está aqui ela não vai me deixar mentir, porque a gente assim só trabalha com a verdade. Eu nunca fiquei mais do que 15 minutos fazendo uma ligação até agendar uma visita. Nunca fiquei mais do que 15 minutos. Ah, mas eu sou... Aí a pessoa fala assim, mas você tem muito conhecimento. Teve um dia, vou contar uma história bem rápida. Eu estava com um corretor fazendo porta a porta. E aí a gente peguei o corretor, fui mostrar. Aí eu peguei o cliente e a gente falou por uns 15 minutos. Aí quando a gente virou as costas, agendou visita, virou as costas, ele, mas você conseguiu porque você tem muito tempo de profissão. Eu falei, então agora eu vou fazer um sem conhecimento. Aí o próximo a gente falou, e eu não falei nada do que ele não sabia. E a gente fez também um agendamento. Então, não é o que você sabe ou não sabe, mas a forma que você transmite conhecimento, mas não só conhecimento, mas o que você quer fazer. Então, não é difícil, mas você precisa querer. Então, ligação é fundamental. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa manda um WhatsApp que ninguém gosta mais. Agora, a fala é o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp porque ninguém mais gosta de receber ligação. Você entendeu? Então tá bom, então manda o WhatsApp aí, mas o pessoal que ligar vai pegar o seu cliente. Aí, mas o pessoal agora começou a ligar. Ligação, tete a tete, você ir lá no comércio. Poxa, a gente sabe, né, Paulo, que lançamento, raio de 2 quilômetros, 80% das pessoas que compram estão ali, circulando, trabalhando, estudando, morando. Então, o cliente, ele tá ali, é só você ir lá. Você quer vender? É só você ir lá. Exatamente. Então, faz a ação offline. Mas aproveitando, nós chegamos já meio que no final, foi rápido. Mas eu queria pegar uma dica do Guilherme e uma dica tua aí para os encerramentos, as despedidas. E temos que marcar de novo, né? Porque meia horinha para nós aqui é pouco tempo. Eu acho que assim, uma dica principal é se dedicar. E eu acho que tem muita coisa que vem antes da técnica, né? Eu acho que você ter respeito com o cliente, você ter empatia com o cliente, vem antes de qualquer técnica. E quando você respeita, você vai chegar antes no imóvel, vai conhecer o imóvel, vai saber tudo. Quando você tem empatia, você vai ouvir muito mais o cliente antes de querer só falar. E aí você vai ter assertividade em todo o processo da venda, né? Exato. Então, eu acho que essas duas coisas são principal para você... É o começo do começo. Arthur. Bem, minha dica é, já conhecendo, se você for uma pessoa que sempre trabalhou no ramo comercial, eu tenho uma coisa para te falar, você não é organizado. Então, o cara muito bom no comercial, ele é desorganizado. Então, quer começar uma profissão de forma correta? Seja organizado. Como que seja organizado? Grande parte das imobiliárias tem sistema. Alimenta o sistema. Usa a agenda do sistema. Faz o acompanhamento do seu cliente pelo sistema. Você vai me agradecer lá na frente se você entender que para você ser um bom profissional no ramo comercial, você precisa ser uma pessoa organizada. Organiza a sua semana, veja quais as ações. Faça assim, faz o exercício, dá uma olhada quando vai chover e quando não vai chover para você organizar quando você vai estar na rua, quando você não vai estar na rua, quando você vai agendar os momentos que você vai fazer o seu agenciamento, sua prospecção. Seja organizado e coloque pelo menos 3 formas de captação diferentes durante a semana e trabalha. 3 formas de captação: ligação, visita dirigida, até Instagram, você faça também, mas não faça só Instagram, não faça só visita dirigida, tem que ser um mix. Espalhe as fichas, né? Tem que ser um mix. Pessoal, muito obrigado, foi um bate-papo muito bom, temos que marcar de novo. Sigam lá as redes sociais, sigam a nossa rede social também e
compartilhem esse vídeo com todo mundo aí para que a gente tenha mais corretores de elite com a gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.